Boa tarde a todos, bem-vindos à Cineteca Portuguesa e bem-vindos a uma sessão que é uma sessão de colaboração com o Plano Nacional de Cinema, projeto com a Cineteca, temos já uma parceria longa e que se intensificou concretamente com o reforço deste projeto importantíssimo para a educação cinematográfica, que é um projeto transversal, um projeto que envolve vários ministérios e, concretamente, várias instituições ligadas à cultura e à educação. Eu tenho comigo a Elsa Mendes, que é coordenadora do Plano Nacional de Cinema, e estas sessões que começaram a acontecer há pouco tempo na Cineteca, o Plano Nacional de Cinema já uma vez mais longa, são sessões comentadas, são sessões em que, a partir de um filme integrado, um dos filmes fazem parte do projeto do Plano Nacional de Cinema, e sobre os quais se construiu o dossiê pedagógico, fazemos aqui uma sessão da apresentação do filme, se possível, ou sempre que possível, na presença do seu autor e também do autor do dossiê pedagógico que contextualiza essa obra. Que é o caso da sessão de hoje, portanto vamos ter o prazer de ver aqui o filme A Tradição, de Fernando Vendrell, na companhia do realizador, que está connosco e que é social no vosso atual, Fernando Vendrell. Após a sessão, para uma conversa sobre o filme, para a possibilidade de colocar algumas questões sobre o filme como nos vê, e está também connosco a Ana Isabel Soares, autora do dossiê pedagógico, que vamos analisar, ou vamos ver aqui. Como o evento ainda não está completo, passa a palavra a Elsa Mendes, para nos falar um pouco do diálogo do resto dessa tarde. Então, boa tarde a todos. Nós queríamos começar por agradecer à Cineteca Portuguesa, naturalmente, por nos ajudarem aqui a concretizar mais uma sessão do comentário do Plano Nacional de Cinema para professores e para o público em geral. E no caso desta sessão, portanto, acolhemos aqui várias escolas de Lisboa e Vila Franca de Xira. Portanto, aqui agradecemos a vossa presença. Portanto, são o agrupamento de escolas Agualva de Sintra, o agrupamento de escolas Nuno Gonçalves de Lisboa, o agrupamento de escolas de Alvalade de Lisboa e o agrupamento de escolas Reinaldo dos Santos de Vila Franca de Xira. E, portanto, em partilhar aqui um bocadinho convosco o agradecimento às tutelas da cultura e da educação, que têm sempre seguido o projeto com muita atenção desde que ele apareceu. Agradecemos naturalmente também aos dois convidados muito especiais que estão aqui já connosco e que irão conversar connosco na segunda parte do filme, e a um terceiro convidado que eu aproveito para introduzir, que é uma surpresa extraordinária, João Cachola, que é um ator do filme, que está aqui e que... depois da projeção. Com esta sessão eu queria só dizer isto, nós reforçamos um ponto de partida, que é o reconhecermos todos que a fruição do cinema, nomeadamente do cinema português, acompanhada da escrita sobre cinema, que nos traz aqui hoje, tem um valor próprio, que nós procuramos sempre trabalhar em conjunto, e é uma das experiências mais profundas que qualquer pessoa pode ter, seja jovem ou adulto, e nós temos essa convicção e trabalhamos isto. Portanto, achamos que é extremamente importante que os jovens portugueses conheçam o cinema português. É para isso que estamos aqui, para estabelecer essa ligação, e conheçam o cinema português em toda a sua diversidade. Portanto, não é um cinema apenas para entreter, é um cinema, como vão ver, nos inquieta, nos interpela, e portanto nós acreditamos profundamente que isto é muito importante para todos nós seres humanos, para o nosso desenvolvimento. Portanto, como todos os filmes o são, nós hoje vamos ver um projeto único, belíssimo, acompanhado depois de um dossiê excelente que vai ser integrado na conversa que iremos ter na segunda parte desta sessão. E não vou dizer mais nada, portanto, é bom filme, vamos passar imediatamente à projeção,
e até já. Então estão a ouvir-me? Sim. Então, mais uma vez, boa tarde a todos. Agora, aqui sim, agradecer então aos nossos convidados, ao Fernando Vendel, realizador do filme, à professora. A professora Ana Isabel Soares, autora do dossiê pedagógico sobre o filme que está a passar no ecrã. E ao João Cachola, portanto, que todos reconhecem, um dos atores que desempenham o papel de Carolino do filme. Obrigada. Esta conversa que vamos ter é uma conversa informal, não é? Até porque nós gostaríamos depois que houvesse uma fase em que pudessem fazer perguntas, porque é um privilégio terem aqui estas três pessoas e, portanto, poderem colocar diretamente questões. Até eu faria aqui uma primeira ronda e depois vamos ver a continuidade, não é? Como é que evolui a conversa. E começava já aqui assim, as perguntas são para todos, no fundo, mas se calhar agora esta primeira questão eu colocava já aqui ao realizador. Como é que é pegar num romance fundamental da literatura portuguesa e adaptá-lo para uma obra fílmica, tendo em conta que este romance é muito especial, não é? Muitos portugueses, muitas pessoas estão familiarizadas com esta obra e portanto, há aqui um risco, houve um risco extraordinário que se coloca sempre aos cineastas, aos realizadores, quando pegam uma obra literária e a trazem para o cinema. Porque há uma forma cinematográfica que tem que prevalecer de alguma maneira. Não sei. Quer comentar? Se calhar vou ser decepcionante nesta resposta, mas se calhar foi um bocadinho inadvertido, ou seja, eu não pensei nas consequências ou nas implicações sobre a apreciação da obra. Eu pensei na minha visão em relação à obra. Normalmente há muitas obras no cinema mundial, em todos os filmes americanos que vemos, que são adaptações de obras literárias. E isso é um bocadinho natural, porque há uma parte do cinema, há uma parte substancial dos cineastas que conta histórias, que conta narrativas. E foi assim que eu pensei trabalhar neste projeto. Mas houve algumas circunstâncias deste projeto que me ajudaram a estabelecer o caminho, ou seja, mais ou menos como aquela frase de uma árvore consegue-se medir melhor quando ela está no chão. E eu fiz algumas opções de fundo em relação à obra. Primeiro, a obra literária do Virgílio Ferreira e a Aparição é um romance muito mais complexo do que a narrativa que nós estamos a ver aqui. Tem partes em ceia, em aldeia, as partes da família, tem toda uma envolvência e toda uma escrita de cariz filosófico muito complexa e quando falamos de filosofia, se calhar não é muito fácil imaginar transposto isso para cinema, senão através de incluir uma voz off, uma voz que debita o texto. E eu acho que isso não é muito cinematográfico e não é muito fácil. Apesar de haver alguns cineastas que gostam do cinema de texto, eu também aprecio o cinema de texto, mas senti que a obra tinha que sobreviver por si. E depois fiz algumas opções que, a meu ver, ajudaram no percurso
a fazer o filme, a torná-lo um filme mais real e concreto. A primeira opção foi decidir que eu ia integralmente filmar o filme em Évora, porque e cercear a parte da narrativa ligada à história de Évora, onde se passou. E a partir daí havia um paradigma que era muito evidente, que era o próprio Virgílio Ferreira, anos antes da narrativa que escreveu, foi como jovem professor para Évora. E, portanto, havia uma espécie de efeito de espelho entre ele e o Alberto, já intrínseco na obra. E durante a investigação, em que fomos à procura dos locais e de sítios para filmar, realmente todas as pessoas conheciam a obra literária, do género. A Aparição foi o livro que eu ofereci à minha primeira namorada, que é a minha mulher agora. Toda a gente conhecia o livro na cidade de Évora. E isso trazia respostas bastante inquietantes, porque dizia: a personagem da Sofia é baseada numa fulana uma senhora que se chamava Inês Barahona, que era de umas famílias muito conhecidas aqui em Évora, mas desapareceu, foi para Paris. Ela era totalmente fora, ela era extravagantíssima e, portanto, começaram a surgir pistas de pessoas e de personalidades que traziam esta ideia de que a obra tinha sido feita a partir de um concreto, de um momento real. O próprio Virgílio era adotado e era protegido por um doutor, não me lembro se são 5 ou 6 anos, que tinha uma casa com piscina, acho que até onde ele aprendeu a nadar, e portanto este doutor que o acolhe também, o doutor Moura, também parece uma espécie de um avatar dessa realidade. E isso começou a tornar-se muito concreto, até porque na própria obra ele fazia tensão, não é? Estes diálogos são vertidos da obra, a quase totalidade, se não mesmo a totalidade, e portanto os próprios personagens nos diálogos se questionavam se fizessem parte do livro, como é que eles eram. Então foi assim que a adaptação surgiu. E quando eu era realizador, este é o meu quarto filme, exato, este era o meu quarto filme, longa-metragem. Normalmente os realizadores, principalmente nos primeiros filmes, querem controlar tudo, querem fazer com que tudo segundo a sua visão. E eu neste filme foi no seguimento de uma interrupção da minha carreira como realizador, em que estive a trabalhar como produtor e durante 10 anos não tive apoios para fazer o filme. Eu neste filme libertei muito o filme, ou seja, deixei que as coisas acontecessem à minha frente e se recompusessem à minha frente. E tive cúmplices, não é? Com os atores que foram cúmplices, e questionámos muito durante a preparação e nos ensaios de como é que estes diálogos que estão na obra soavam na realidade, se iriam soar muito artificiais, qual é o tom do filme, qual é o realismo. Na realidade, o filme é muito espectral e muito assombrado por estas questões da vida e da morte, e questões filosóficas, questões de inquietação passional. Todos estes temas estão no livro, e eu procurei uma forma mais natural, dentro do espaço de Évora, dentro da arquitetura, que era uma arquitetura muito sui generis, uma arquitetura mediterrânica, mas com características que vocês conseguem ver nos locais que foram escolhidos, muito com colunas, com mármores, com portas, com ruas que parecem corredores, e baseado nessa forma, digamos que dramatizei o livro de uma forma quase, não diria ingênua, porque tive que fazer uma preparação longa, estudos longos, mas em equipa fizemos uma dramatização que tornasse consequente matéria que para nós, em termos da linguagem corrente, até é difícil de explicar o que é que as pessoas estão a dizer do filme, o que é que o filme está a contar-nos a nós, porque conta coisas que nós
ou que temos receio, ou que somos confrontados, ou que não conhecemos, e portanto isso é uma questão que este filme conseguiu trazer, e eu penso que está inerente à obra. Penso que a doutora vai falar sobre isso. Portanto, agora, quando eu peguei no livro, não é? E isso é um trabalho de cineasta, nós não estamos meramente a contar a história do livro, nós estamos a interpretar o livro, a interpretar de uma forma cinematográfica e dramatizada. Portanto, durante todo o tempo que estamos a trabalhar e a encenar as cenas, é muito importante saber o que é que nós temos para contar. Nós temos para contar, como cineastas e como atores, e como, temos para contar uma emoção que é uma emoção distinta da emoção do autor que escreveu aquele livro, e é uma interpretação das emoções e do momento da criação daquele livro. E por isso é que o livro é uma obra distinta, o filme é uma outra obra distinta. Portanto, os que pensavam que liam não precisavam já de ler o livro, aconselho-lhes que têm mesmo que ler o livro, porque este filme é uma interpretação do livro, uma interpretação possível, mas eu queria contar, eu tive que me apropriar desta história para contar melhor esta história. Isso é uma característica dos realizadores que fazem uma adaptação cinematográfica de uma obra. Não podem mostrar só. Obrigada. Passava aqui à professora Ana, que nos deu uma porta também de entrada neste trabalho, não é? No filme especificamente, que parece que é extremamente importante, porque é um pouco isso que a coleção de dossiês pedagógicos também do Plano Nacional de Cinema representa. É uma possibilidade de nós. Há rios de tinta escritos sobre as obras literárias, mas de facto trabalhos sobre os filmes é algo que é preciso valorizar. Portanto, esta possibilidade de termos um filme particular, extraordinário, acompanhado de escrita sobre cinema, que nos dá uma interpretação extraordinária sobre não só a obra literária, mas particularmente sobre o filme. Portanto, parece-nos extraordinariamente conseguido. O dossiê está, como a sala está cheia de alunos e professores, o dossiê está disponível, de acesso universal, no site do Plano Nacional de Cinema. Portanto, aconselho vivamente todos a consultarem e ler-se de uma assentada. Está muito bem escrito. E eu lançava aqui só uma frase para passar a palavra à Ana. O Alentejo que nos é apresentado neste filme, para muitos de nós que vamos ao Alentejo e que conhecemos, mesmo que superficialmente, o Alentejo é outro Alentejo, é outra coisa. É uma das coisas que mais me impressiona na riqueza com que o ambiente foi criado. A pedra, a árvore, o labirinto, o sombrio. Eu estava aqui tentada a dar já a palavra ao João. Vai a seguir. Eu acho que ele tem coisas mais interessantes para dizer, mas enfim. Não, para mim mais do que uma honra, que é uma honra enorme, é um gosto imenso poder trabalhar nos dossiês pedagógicos. Isto porque quando eu era mais ou menos da vossa idade, da idade dos alunos que aqui estão, comecei a ver filmes na escola secundária, acompanhados de documentários. Foi uma das minhas primeiras experiências em que eu percebi que era possível trabalhar sobre o filme da mesma maneira que nos estavam a ensinar a trabalhar sobre literatura. Isso não é institucionalizado, enfim, era o clube de cinema que algumas professoras dinamizavam, mas aquilo foi uma hipótese absolutamente extraordinária, porque de facto pensávamos que havia uma união entre aquilo que entendíamos que era ir ao cinema, ver um filme, não tinha nada a ver com a escola, mas afinal tinha, e a ideia de aprendizagem com o cinema, comigo nasce precisamente na escola secundária. Este filme em particular deu-me também muito gosto de trabalhar sobre este filme, e agradeço ao Fernando Vedrel, já tive várias oportunidades também de fazer
mas continuo a agradecer, porque pega numa obra que é precisamente sobre um crescimento, sobre uma idade em que se aprende, em que se conhece o mundo, em que se é confrontado com todos os obstáculos que é feito o mundo, todas as dificuldades, todas enfim, os engulhos que nos confrontam. Portanto, foi também uma feliz ocasião de reler a obra do Virgílio Ferreira. Eu tinha lido no 12º ano, não tinha sido ensinada nesse ano, mas eu fiz o 12º, terminei em 89, 88, 89, e foi o primeiro ano em que houve a prova geral de acesso para acesso ao ensino superior, e uma das obras que eram avaliadas, examinadas nessa prova, era a aparição. Portanto, eu tive de ler a aparição nessa altura, não fazia parte dos programas, ou melhor, não fiz parte dos programas que eu escolhi, mas lembro-me de ter lido naquela altura como uma exigência para o exame e ter ficado completamente abananada, desculpa o termo, mas é isso, com aquela viagem ao interior de uma pessoa que está a mudar de vida, que está num momento muito particular da sua existência, um momento de descoberta e de confrontação. Portanto, todo este contexto teve muito a ver com descobertas. Em relação, vou tentar não fugir à questão da Elsa, o Alentejo que ali aparece é um Alentejo tão diferente quanto o Virgílio é um Virgílio diferente, o Alberto é um Alberto diferente, não é? Portanto, o Fran já referiu como é uma visão do Aparição, da obra Aparição, mas não é a aparição do Virgílio Ferreira, é a aparição do Fernando Vendrell. Isso faz uma diferença muito grande. Mas a aparição do Fernando Vendrell está cheia de outras aparições, não é? Portanto, é um filme assombrado nesse sentido e no melhor dos sentidos. E, no caso, aquela ideia da cidade meridional, com aquelas paredes entre o ocre e o barra azul, ou barra ocre, não é? Estamos habituados a ver associados ao Alentejo. Depois aparecem com aquele peso enorme das pedras, mas é um peso que é muito interessante como os filmes podem fazer sugestões sobre as ideias. Nós pensamos, uma pedra simboliza peso, não é? Uma pedra simboliza uma coisa perene, uma coisa permanente, e no entanto ali aparecem, as pedras são os cromoleques, mas estão enevoados, não é? Assim uma espécie de negação da pedra, uma ligeireza que a névoa dá. Exatamente, esse é o fotograma no fotograma que eu analiso, no dossiê, que é um fotograma em que aparece uma estátua de pedra invertida no lago, não sei se recordam ter visto, não é? A certa altura, e portanto é a pedra, mas é uma imagem aquática da pedra, portanto há sempre uma espécie de diluição das imagens e das ideias muito fortes, precisamente para que o espectador, ou pelo menos assim eu entendi, que o espectador possa questionar e perceber que há entrada, que não há um muro sem portas, como a certa altura se diz no filme, mas pelo contrário, o filme é todo feito de portas. Aliás, aquela porta que não se abre bem, não é? Ali uma casa dos é uma coisa simbólica, não é? Porque ele é o lugar de transposição, mas não é a primeira, é preciso insistir um bocadinho. A construção do dossiê, eu não sei se vocês têm ideia, os alunos, as pessoas talvez já tenham, mas que estes dossiês são um formato único, não é? Portanto, cada dossiê obedece a um formato e depois cada autor do dossiê vai tentar encaixar aquilo que pensa sobre os filmes e sobre, enfim, neste caso, as obras literárias que deram origem dentro desse modelo. Isto é um exercício, ao mesmo tempo, é um exercício muito desafiante, não é? Porque não temos absoluta liberdade, mas também é um exercício de disciplina muito útil, porque faz-nos selecionar aquilo que achamos que é o mais interessante ou que pode ser o mais interessante para quem vai ver o filme e precise deste, ou sinta que este acompanhamento pode ser útil. No caso este é o segundo dossiê que eu faço para o Plano Nacional de Cinema, que também é uma honra muito grande, e neste eu tive um privilégio imenso, foi fazer perguntas diretamente ao Fernando. Eu pensei, mas até aqui tanta coisa para poder perguntar, e então meti-me com ele no Facebook e uma grande parte do dossiê foi construída a partir de diálogos no Facebook, no Messenger. Portanto, e o Fernando deu-me de facto informações incríveis e inclusive forneceu algumas das imagens que aparecem aqui para
confirmando aquilo que ele acabou de dizer, para mostrar de que modo é que a construção do livro é uma construção que tem muito a ver com um episódio biográfico do Júlio Ferreira, e a construção do filme quis, nesse sentido, muito ligado à realidade e ao concreto de Évora. Portanto, aparecem aí, a certa altura, numa das páginas, vocês podem ver fotografias que são produzidas de um boletim, de uma separada, de um boletim sobre a cidade de Évora, em que aparece uma menina que inspirou a Cristina, a figura que inspirou o carregador, que é o Manel Paqueta, a figura que inspirou o Bailote, enfim. E estão aí estas pessoas que genuinamente foram pessoas, não é? Que existiram. Então nós podemos ver uma ligação e analisar todo este tópico da relação da narrativa autobiográfica, que é ao mesmo tempo uma narrativa que permite a reflexão filosófica, passando para a narrativa fílmica e de que modo é que a narrativa fílmica insere, integra esta reflexão filosófica. Eu aí não estou muito de acordo com o Fernando dizendo. É difícil, mas ele introduziu, de facto, as grandes questões que são colocadas no livro do Júlio Ferreira. Fiz um esforço. Eu acho que sim, porque de facto as questões que o professor coloca e que por vezes até podem parecer um pouco deslocadas, não é? Se eles estão a tomar uns copos, depois perguntam sobre a vida. E aliás, como é que ele se chama? O Alfredo. O Alfredo faz um bocado de gozo com isso, não é? Brincadeira. Agora, a vida é morte. As laranjas é que interessam, não é? Ou os coelhos, que o coelho teve e tal. Dá assim sempre também essa espécie de tensão entre a existência concreta, as coisas que é preciso fazer, o dia a dia, não é? Aquela mão do Bailote que, como deixou de ser útil, deixa de fazer sentido na vida e, portanto, ele acaba por se suicidar. A relação entre isso e, de facto, um questionamento, a abertura, que é o que o Alberto faz, esta ideia em que ele insiste de fazermos a pergunta, de estarmos sempre a tentar perceber porque é que andamos, o que é isto do milagre de dizer. Enfim, de facto, há muita coisa para dizer em relação a isto, mas acima de tudo, eu penso que, falo por mim, eu ficarei muito contente se vocês gostarem de ler o dossiê, acompanhando o visionamento do filme, claro. E é realmente um privilégio, primeiro podermos ver o filme num ecrã grande, não é? É completamente diferente da sensação e a percepção de fazê-lo como eu fiz na preparação do dossiê, ou na televisão, ou às vezes mesmo no computador, vendo as cenas, claro, depois também temos de estar ali com as minutagens e tudo isso. E além disso, temos aqui aquilo que já estava preparado, não é? Temos aqui o Fernando Indel, e aquilo foi o absoluto acaso e a sorte de estar aqui a passar ao nosso lado o João Cachola, mesmo, foi uma coincidência tão feliz. E, portanto, eu acho que Elsa, pronto, nós não houve questões diretamente preparadas para estávamos à espera, mas posso introduzir já a questão que iria colocar à Ana e ao Fernando. A tragédia que nós vemos no filme envolve personagens principais, o Alberto, a Sofia, o Carolino. É uma tragédia extraordinária, não é? Da forma como ela nos é narrada. Não é? E porque o Alberto parece que personifica o bem, não é? De alguma maneira, depois contraria à vontade. Não é? Mas a Sofia e o Carolino, o Alberto não consegue controlar aquelas duas forças antagónicas, não é? Uma delas é um pouco destrutiva, a outra, o Carolino, é completamente destrutiva. E eu acho que o filme transmite esse mal-estar do professor, não é? Porque não sabe o que é que pode fazer, o que é que pode dizer. Imagino que uma personagem destas, para um ator, é uma personagem desafiante. Agora estava já a pensar, posso responder como ator e posso responder como espectador. Respondendo como espectador,
estamos de acordo. Respondendo como ator, eu diria já que não, que se está tudo errado, que o pior deles todos é o Alberto. Acho que o cara tem de dizer chega. O pobre Carolina estava ali na sua vida, a Sofia também, e de repente estão completamente trocados de vez por causa dele. No caso do Carolina, eu acho que a maior tragédia é a ignorância dele. É um personagem. No livro há uma data de factos que não acabamos por conhecer mais sobre este Carolino. Portanto, é uma personagem mais maltratada, muito em plena juventude, portanto, descrevido como um rapaz cheio de bexigas na cara, muito marcado, com uma vida de pobreza também, enquanto que a Sofia é esta mulher atraente e exuberante que onde passa tudo para. Eu acho que pronto, são dois papéis. Mostra quase que a falha na educação, digamos, do Carolino. As duas, mas de formas diferentes. A do Carolino, quase como este anjo demoníaco que surge ali na vida deste professor, que está a tentar transmitir um ideal e que sai completamente ao lado. Não é? Ele diz, de repente, o Carolino, no espaço dos Cromlechs, aquilo que ele já está a dizer é que eu sou Deus porque posso matar. Quando o que o Alberto quer dizer é que o homem tem o poder de fazer tudo, nem por isso quer dizer que ao matar consiga atingir um estado qualquer supremo. E no caso da Sofia, é uma personagem também muito curiosa, pensando que portanto, o filme passa-se nos anos 50. Portanto, é uma mulher que está completamente à parte, nem à frente do seu tempo, mas é à parte do seu tempo, pensando que as mulheres da altura eram obrigadas. Primeiro, olha, uma coisas que eu também estava a rever ou recordava a ver o filme. A turma é uma turma só de rapazes. Portanto, nesta altura, não há o que temos aqui agora de turmas mistas. Não existe. Mulheres para um lado, homens para o outro. Isso por aí já decide a forma de como é que as pessoas se podem relacionar. Portanto, naturalmente, os homens estão obrigados a ter uma educação muito mais para a virilidade, para a masculinidade, ser muito mais retos. E as mulheres sempre para o sensível. Mas olhamos parecem rostos Que é meio fantasmas quase. É verdade. É que interpela. Coitado, e o pior deles todos, lá está, já o completamente aparelhadinho. Nesse sentido, para mim foi muito. Isto foi a minha primeira experiência em cinema. Na altura foi muito surpreendente. Primeiro tinha acabado de sair do conservatório, tinha partido o meu telemóvel e tinha decidido: vou curtir o meu verão. Não vou fazer mais nada, ninguém vai saber de mim, vou fugir. A minha mãe andava doida. E de repente, eu, ao final de uns meses, decidi: tenho de organizar a minha vida. E uma amiga minha, também atriz, tinha-me pedido o meu contacto para esta produção do Fernando Vendrell, que eu já conhecia, mas nunca tinha tido a oportunidade de privar. E de repente foi: bem, olha, vamos. Eu lembro que eu fiz o casting, acho que peguei uma sexta-feira ou numa quinta. No sábado arranjei casa e depois, passado uma semana e tal, a minha vida resolveu-se toda, estava tudo do avesso. E quando conheci o Fernando foi muito engraçado, porque eu, segundo me recordo, porque se estiver errado, já estavas em processo também há algum tempo, em busca destas personagens, e, portanto isto já foi, eu acho que se não foi do último, foi dos últimos a ser selecionado para o filme. Portanto, já numa fase de bastante fecho, onde já o Jaime Freitas, que interpreta o Alberto, já estava escolhido. Eu penso que a Vitória, a Teresa Madruga também já estavam bastante orientadas. A Vitória havia ali algumas questões de agenda, mas portanto as coisas já estavam relativamente orientadas. E, portanto, eu chego já numa fase onde o filme já está mais avançado do que se calhar outros que não apanhar, portanto já bastante pronto para arrancar. Na altura em que eu sou selecionado, passado um mês, mais ou menos, nós arrancámos as rodagens, portanto há 6 anos, por esta altura. E foi muito. Primeiro, pronto, a minha formação é de teatro, já tinha tido a oportunidade de trabalhar em cinema com alguns amigos, mas sempre em contexto académico. Então, de repente, pronto, chegar a um set que tem toda uma outra dinâmica, outro comportamento, perceber o que é esta coisa que toda a gente diz do mas no cinema não podes fazer nada, não faças nada que a câmara apanha tudo. Eu tenho que fazer de um tipo que já não está ali bem no nada, já passou assim a algum estágio. Né? Então, recordei-me também agora particularmente, eu estava a recordar desse dia, daquele que foi o primeiro dia de rodagem, que foi o dia onde rodei a minha última cena no filme. Portanto, foi um dia bastante impactante, porque tu chegas, portanto, um trabalho novo. Aquelas 50 pessoas que estão à tua volta a dizer que tens um cabelo para cima ou para baixo, tens de tapar isto, mexer aquilo, mexer a camisa, pôr o microfone, que
porque eu não conhecia de lado nenhum, todos a dizer-me onde é que eu tenho de ir, o que é que eu tenho de fazer. E a única coisa que eu pensava é, meu Deus, eu tenho mesmo de me sair bem, porque isto é o fim do filme, não pode acabar mal, logo no primeiro dia, senão estou feito. E eu lembro-me que, tal como o Fernando estava a falar, portanto, este lado, toda a linguagem do livro e também do filme é puxar às vezes uma linguagem até mais literária. São conversas pronto, que exigem algum grau, que têm algum grau de, como é que eu ia dizer, filosófico, intelectual, não são conversas que num prisma assim, mais rápido tu tenhas sempre resposta na ponta da língua, ou se calhar até podes ter mais na zona das laranjas e das coelhas. E então de repente também havia todo este trabalho da nossa parte, atores, de conseguir fazer com que todas as palavras fossem a coisa mais natural de ser dita e que fossem muito sentidas também por estas personagens, porque eles estão todos a viver muito estas pequenas crises que vão apresentando ao Alberto. No caso da minha personagem, eu tinha de conseguir parecer que não estava a fazer nada e ao mesmo tempo sentia tudo e que também já não estava ali totalmente equilibrado. A dizer, portanto, a falar sobre a vida e a morte, e ela era bela porque eu a matei, e agora sou mais herói, mais belo porque eu consegui matar. E isto foi primeiro, muito impactante para mim, e segundo, uma valente sorte, porque lá está, tive o Fernando e com este grupo muito disponível para discutir, para trabalhar. A Vitória foi uma colega, nós aqui mal contracenamos no filme, nós tivemos mais uma cena, penso. E foi muito rápido, por exemplo, a minha relação com a Vitória, nós demos logo muito bem, tínhamos gostos próximos, então foi muito divertido esse diálogo, toda a equipa de arte, a relação dos espaços, como é que de repente chega uma equipa de arte e de que maneira é que, olha, aquela parede, nesta altura não podia estar com aquele grafite, por exemplo, e como é que a cidade, como é que está em constante transformação. Este mês e meio que nós estivemos ali, foi um mês e meio, 2 meses quase, estivemos ali ao ocupar a Évora. Foi muito especial também, porque nós éramos quase o Alberto do livro. Toda a gente sabia quem é que éramos, mesmo que não soubesse o que é que nós fazíamos ou não no filme. Mas toda a gente dizia, olha, é o filme que ela está a fazer a Sofia, ela não sei o quê. Ou faziam apostas sobre quem é que era. Nós falámos uma cena do templo de Diana, e de repente houve uma senhora que veio ter comigo e com a Vitória a dizer, tu és a Sofia, tu és o Carolino, tenho a certeza, pela atitude e pela forma como estão vestidos. E nós só, pronto, íamos recebendo aquilo e tentando responder e vivendo ao máximo a experiência que é fazer cinema, que é, gostava também de agradecer nesse sentido a importância de vocês hoje estarem aqui. Eu não sei se algum de vocês antes, alguma de vocês antes já tinha entrado na Cinemateca, por exemplo. Provavelmente a maioria não, é natural, a maior parte das pessoas com a minha idade nunca entraram. É um espaço que necessita que nós entremos aqui. É muito importante mesmo dizer, pronto, a minha relação com a Cinemateca já vem dos meus tempos de estudo, por exemplo. De repente, hoje foi curioso, cruzei-me, nem sequer sabia que era a programação do dia 2, mas cruzo-me convosco. E é o espaço da Cinemateca, neste momento em Portugal, é um espaço de conservação do cinema e museu do cinema. Portanto, sendo nós criadores e produtores, artistas e estarem com. Nós muitas vezes, lá está, não temos noção, né, e falo eu até enquanto artista, não tenho noção da quantidade de obra que foi sendo preservada e que vai sendo mantida aqui em exibição, em sala, para que nós possamos reconhecê-la. O cinema de Portugal, na maior parte das vezes, não é visto como assim era desejado. Então, de repente, estar aqui numa sala onde a maioria das pessoas têm menos de 20 anos, também é uma coisa surpreendente e meio inédita na Cinemateca. Isso não é o regular. E é importante também dizer-vos isto, que há muita vontade em fazer cinema, há muita vontade em chegar às pessoas, mas é também muito importante a vossa presença hoje aqui e vocês terem vindo tentar perceber o que é um pouco da obra do Fernando, enquanto realizador, enquanto produtor também. O trabalho do Fernando neste filme não é só de realizador. E isso é muito complicado, porque é nós realizarmos uma obra, mas também estarmos a trabalhar enquanto produtores, portanto, toda a parte da gestão financeira, de recursos humanos, que é o que leva mais cabelo às pessoas, provavelmente, para lá do lado da obsessão da criação. Vou me pôr do cabelo. Eu só queria agradecer aqui as palavras do Luís. Realmente a situação de entrada da filmagem para a cena final
foi uma violência atroz e nós sabíamos que não podíamos fazer isso por uma questão de agenda e tudo. É qualquer coisa politicamente incorreto, mas foi um teste. Nós estávamos com o coração nas mãos. Foi um teste quase de vida ou de morte para o próprio João. Portanto, foi uma cena. E penso que essa tensão até depois acabou por servir, se calhar, a qualquer cena, que era uma cena com muita tensão. Até lembro que neste take os sinos que se ouvem foram os sinos que tocaram na altura. Portanto, foi tudo. Aconteceu naquela situação quase em sequência. Portanto, foi uma situação fortíssima. Eu não sou muito fã dessa questão do bem e do mal, principalmente em relação a este filme, que a Elsa enumerou. É óbvio que há aqui um império sobre a mutabilidade entre a luz e a escuridão, entre a paixão e o desprezo. Há muitos contrastes, mas não é a questão de maldade. Eu acho que até a posição do Virgílio, a doutora poderá, a professora Ana vai falar sobre isso. A opção do Virgílio é uma opção totalmente diferente, é uma opção de compreensão, de encantamento. Na realidade, até ele considera, apesar de haver aquelas descrições do Carolino, ele considera o Carolino como um dos alunos que tem mais talento, que ele se projeta nele. O que, até em termos biográficos, é bastante inquietante, porque um dos primeiros alunos do Virgílio Ferreira em Évora foi o Almeida Faria, escritor da Paixão, e que escreveu o seu primeiro livro, Paixão, ou Brumas Brancas, não sei, aos 20 anos. Portanto, ele mesmo condensando talento. E, portanto, há uma questão assim, há uma questão sobre a inquietação do feminino, e que eu acho que, se calhar, é uma questão muito datada, porque realmente os mundos eram totalmente separados, e há uma questão sobre essa inquietação do feminino. E a personagem Sofia personifica, sei lá, por vezes a agilização, a diabolização e o sonho da mulher ideal e o sonho da rejeição. Portanto, representam muito mais pulsões do que propriamente um código de conduta ou um código social. E nesse aspecto, eu penso que todas estas manobras, até passionais, e que levam a um fim trágico, e o livro tem essa ideia de trágico, de tragédia, são questões de análise quase do próprio Virgílio Ferreira em relação às pulsões relacionais, pulsões sexuais, pulsões românticas, pulsões de medo, pulsões de estranheza, pulsões do outro, digamos. E nesse aspecto acho que é um texto muito rico e complexo. E eu lembro, quando li A Aparição a primeira vez, há uma espécie, no final, uma espécie de esperança, de possibilidade de um romance verdadeiro, ou de um amor verdadeiro entre o Alberto e a Sofia, que é destruído pelo desaparecimento físico da Sofia, e que, quiçá, no livro é trazido para o moto, ou digamos o ponto de partida para que serviu escrever este livro, para contar esta possibilidade, este fragmento de segundo em que o universo fica pleno e que a paixão e o amor se podem coadunar de uma forma entre dois seres pode haver uma perspectiva de plenitude. Claro que o livro e como o filme também há uma amargura por causa dessa impossibilidade. Mas pronto, se calhar isto que nós estamos a falar, e se calhar intelectualmente, isto se calhar não está muito longe do primeiro amor adolescente que temos, que termina muitas vezes fatalmente, mesmo, e que nos lança para o território do mundo adulto e para o mundo, para o mundo do conhecimento
do mundo de uma forma diferente, ligada a um sistema passional e amoroso, e portanto nos ensina, digamos, a transcender-nos de nós próprios. E eu penso que há um trabalho do Virgílio sobre esta possibilidade. E mesmo quando ele tenta, ou escreve o apocamento por causa daquela questão das galinhas, ele é sarcástico, ele não é demagógico em relação a esses personagens, ele é sarcástico em relação às suas próprias convicções. Ou seja, ele está em processo, Virgílio Ferreira, está em processo de escrever um livro sobre o existencialismo, sobre questões filosóficas que o atormentam, mas consegue pôr personagens a chacoteá-lo e a gozarem das suas convicções. E as pessoas diziam que o Virgílio Ferreira era uma pessoa muito reta, sem sentido de humor, mas eu noto que há ali um sentido de humor, um sentido subversivo do próprio autor em relação a si próprio, em relação às suas convicções e à forma como ele capacita os personagens, que acho que é um desenho muito, muito, muito bonito do livro. Não sei se... Foi várias vezes sempre. Estou para cruzar a Mas há muitas questões, isto agora a conversa vai fluir, mas íamos passar para o lado público para ver se, por ver que o ambiente é muito informal, temos aqui uma oportunidade única de colocar questões e já temos ali uma questão do aluno. Eu vou-me levantar, se calhar. E se eu estiver a falar baixo, como eu disse? Não, ouvimos muito bem. Ok. Ok, pronto. Então, antes de mais, gostava de congratulá-los mais uma vez, porque de facto eu gostei do filme e cada vez é mais raro assistirmos a filmes portugueses, porque está na moda é o estrangeiro e o estrangeiro é melhor. E nessa mesma associação gostava de pedir mais uma salva de palmas, porque de facto eu gostei muito E nunca é demais orgulharmos daquilo que é nosso, de um realizador português, de atores portugueses e de uma obra-prima, que até a certo ponto é para mim. Agora indo diretamente à minha questão. A maioria das questões já foram feitas, mas eu reparei num pormenor que foram os cigarros e o álcool. Isto é, ao longo da obra, posso estar a criar coisas, obviamente, mas eu gostava de perguntar ao Fernando até que profundidade é que tem esses vícios na obra. Porque, de facto, parecendo que não, para nós, para o público, o álcool e os cigarros, os charutos, é algo constante. Podem ter uma interpretação que para o realizador é mais profunda, ou que transmite algum tipo de ideia, ou não. Foi um ponto que eu prestei alguma atenção, que achei curioso, e para lá disso elogiar as gravatas. Achei bonitas. É isso. Eu disse a tua pergunta. O cigarro e o álcool vem muito naquela época. Era uma época em que os próprios médicos atendiam os doentes a fumar. Portanto, é uma característica da época. Mas, para mim, quando procurei sou não fumador, no liceu tentei os primeiros cigarros e detestei, portanto nunca fumei, o que me limita a ingestão de todo o tipo de fumos, porque não sei travar, portanto só fico a engasgar, é uma humilhação pública, e bebi um bocadinho na juventude, como vocês se calhar às vezes fazem, não deviam fazer, mas pronto, mas não é uma coisa. Mas aqui prende-se um bocadinho com forças essenciais, não é? Porque há também um poder simbólico de união primordial, ligado ao fogo, ligado também à ingestão ou à partilha de bebidas ou de bebidas alcoólicas, até em aspectos religiosos ou para-religiosos e outros tipos de cultos. Mas neste filme pareceu-me que a ideia não sei, os momentos em que ele fuma foram escolhidos até às vezes por questões de gerar movimento intrínseco dentro do quadro. Por exemplo, quando ele está a escrever e o fumo aparece e dá
uma sensação de mística, de interioridade que, bom, eu não deveria dizer isto porque é politicamente incorreto, porque quiçá haverá aqui pessoas que vão dizer vou fumar porque me sinto mais místico e mais inquieto e mais artista, mas não é o caso, mas neste filme tem esse aspecto dessa documentação. Aliás, se repararem nessa cena, ele está praticamente no escuro quando acende o cigarro, e portanto há um clarão, ele acende o cigarro e vê-se o fumo, e só depois é que ele acende o coisa. Portanto, há qualquer coisa de busca entre o fogo, o ar, o fumo, entre os elementos essenciais dentro do filme. E quando eu falo dos elementos essenciais, não podemos destrinçar também, estamos a falar do fogo, do vento, da água, que também é uma matriz que aparece no filme. E, portanto, são os 4 elementos essenciais da Terra, que a parte mais primordial, e neste filme é muito evocado Sêneca, por causa dele ensinar latim, um poeta romano, e portanto são quase princípios primordiais da forma de nós vermos o mundo e da ciência ter contemporizado os elementos do mundo. E essa questão, neste filme, é muito importante, porque, como disse o João Cachola, há aqui uma luta pela sabedoria, pelo conhecimento, pela aquisição de um conhecimento maior e uma responsabilização, vá lá, digamos, quase, do ser humano para uma aquisição de um entendimento melhor do mundo e da nossa posição no mundo. Aspectos humanistas e aspectos existenciais. E nesse aspecto, estes elementos que são triviais são utilizados de uma forma plástica no filme para aumentar a poética no conjunto do filme. E isso não é sacrificial, mas há coisas aqui que evocam, apesar disto ter sido um filme e termos filmado ali, há uma sensação, em alguns momentos deste filme, eu sinto, e mesmo hoje a ver o filme com vocês, houve momentos para mim de grande emoção, há uma sensação de ritual. Cada vez que o filme passa, é novo. Hoje eu praticamente ia chorar quando a Sofia disse que era uma folha em branco, eu não conseguia aguentar mais. Aquela cena, para mim, é uma cena de uma inquietação muito grande. Também não foi a primeira cena em que ela filmou. Dessa cena, nós quando filmámos aquela cena, pareceu-nos um milagre. E ela disse, se eu tivesse filmado esta cena primeira, não tinha filmado a cena que filmei anteontem ou ontem, da mesma maneira, porque esta cena foi realmente especial. E portanto há ali há uma sucessão de momentos, de encenação de momentos que estão no filme, que transportam algumas emoções, são emoções selvagens, que é o cinema que nós não podemos controlar. Pronto, é um pouco isso. E é muito bom nós podermos ir para o escuro de uma sala de cinema e termos uma experiência que não é... pode ser além da expectável ou mais decepcionante, mas é uma experiência que nós não conseguimos controlar e que nos pode alterar a forma de vermos o mundo. E isso acho que é realmente louvável no Plano Nacional de Cinema e na forma de ver cinema de todos os alunos e pessoas que nós às salas. Temos a questão do meu colega. Boa tarde e muito obrigada. Permita-me, em nome da Escola Pedro Nunes, saudar. Julgo saber, saber o antigo aluno nosso. Muito obrigada pelo diálogo do cinema com a literatura. E desculpe a sinceridade, mas eu nunca gosto de ver um filme realizado a partir de um livro. Acho que fica sempre aquém. Não foi o caso. Muito obrigada uma vez mais. Estarei certa se considerar que a assunção da autobiografia de Virgílio Ferreira nesta obra se realiza plenamente
quase derradeira cena, quando Ana agradece a Virgílio e tem na mão uma edição, será das primeiras. É a primeira edição. Pronto. Foi nesse momento está assumido que esta obra é muito sobre o percurso de Virgílio Ferreira, o seu percurso enquanto professor, o seu início da carreira docente, a sua estada em Évora, e depois a partir daí tudo o resto, que é muito mais rico e muito mais interessante, como já disseram, é existencialista e é inquietante. Mas finalmente o que eu quero é voltar a dizer muito obrigada. É verdade, nós conseguimos e tivemos a felicidade de filmar no sítio da universidade, que era o liceu. Filmámos também na biblioteca, onde ele dava algumas explicações, onde é um sítio onde ele normalmente ia, e portanto muitos daqueles espaços foram espaços onde estavam ligados ao Virgílio Ferreira. E foi uma aposta, foi complexo, porque a universidade ia começar aulas e era difícil, mas foi uma aposta que foi ganha. Há um filme do Fernando Lopes, dos anos 50, que tem filmagens de Évora, é sobre a pedra, sobre a escultura, sobre a pedra e sobre a escultura, e tem imagens dos anos 50 dos alunos do liceu lá naquele sítio. É incrível. E portanto nós fizemos isso, fizemos essa situação de querer dar fisicamente esse contexto à obra, não é? Mas o filme depois passa para além, mas há muitas coisas que é um imbrincado. O filme, por exemplo, a imagem que a doutora Ana fala, também para nós para mim é uma poética natural. De repente eu encontro um espaço e está lá a Diana, caçadora, mulher, e um filme mais à frente iria ter uma mulher afogada, e eu trabalho nesse pronúncio. E depois, pronto, por acaso a imagem que escolheram é uma imagem estática. Eu desconstruí a imagem com o flex, tiramos pedras para a água para conseguir aquele efeito, que é um efeito óptico que cria, não sei, até lives da pintura do Eduardo Neri, que usava às vezes fotografia ou aspectos quase surreais, mas para dar um contexto de movimento e mobilidade ao filme. E, portanto, os cenários e tudo isso são os cavalos. Por exemplo, no início há uma cena quando ele está a chegar, há uma cabeça de cavalo, e depois, quando ele está lá, depois de sair dessa cena, há o cavalo. O cavalo não dá por acaso, o cavalo dá porque o Virgílio Ferreira escreveu e disse que o cavalo é o ser mais perfeito do mundo. E por isso nós quisemos ter um cavalo lindo na porta para trabalhar a obra do autor. Portanto, a obra do autor, as pulsões da escrita do livro, não é só o livro que nós tivemos a trabalhar, foi todo o contexto que à volta do livro nós apercebemos do autor, que nós trouxemos para o filme. Em contrapartida, tirou o cão do reitor. Bom, é uma complexidade a trabalhar com os cães, porque há regras muito estritas, e tenho uma assistente de realização que não queria que deixe de ser assistente de realização a partir do momento que tem o cão, passa a ser assistente do cão, e que não aceitaria qualquer violência sobre o cão. E que desde já considerava que o cão estar num sítio de filmagens rodeado por 15 ou 20 pessoas já era uma situação violenta. Então resolvemos não ter o cão. Mas sim, é. Mas pronto, também já agora, só para vocês perceberem que muitas coisas são ditadas por acaso. Claro que o Cromlech, nós queríamos filmar o Cromlech, por causa da frase que ele dizia, isso é dos Homens da Pedra, do Homem da Pedra, não sei o quê, porque era uma evocação factual de uma linha de diálogo. Mas nós, quando chegámos ao sítio para filmar o Cromlech, estava um nevoeiro intensíssimo. E portanto filmámos sobre um nevoeiro intensíssimo, com medo que o nevoeiro se esgotasse. Temos mesmo que ir embora, não é? Sim. Falamos lá fora. Sim, Okay. nós temos, quem esteve aqui, Vou falar lá fora. nós temos mesmo que fechar a sessão, a conversa aqui a continuar, mas se a Alma vai ter oportunidade de falar. Mas falamos lá fora. Obrigada. Obrigada.